Olá, tudo bem? Vamos a mais um momento bíblico em que nós estudamos as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, né? E comparamos ela com os outros escritos, como livros históricos, como reportagens, né? Publicações na internet, né? E a proposta é exatamente essa, né? Nós possamos, então, termos essa oportunidade. Eu agradeço a você por mais uma vez se disponibilizar, se dispor a vir aqui no canal para poder assistir o vídeo. E quero te convidar para você dar um like aí. Dá um like no vídeo se você gostar. E se for bom e você estiver achando que realmente colabora para alguma, para tua cultura, para teus estudos, compartilha com teus amigos, né? E debate com eles. Debata aqui também nos comentários. Você pode fazer o seu comentário, pode entrar no debate, pode sugerir temas, ok? Muito obrigado. Hoje eu quero trazer, dentro daquela linha de pensamento, de raciocínio que a gente vem desenvolvendo acerca das Escrituras Sagradas, nós queremos abordar aqui quem é a autoridade para interpretar a Bíblia e as Escrituras Sagradas, né? Será que Deus ungiu alguém no mundo para dar a competência, o poder de interpretar a sua palavra? Você já parou para pensar nisso? Será que esse poder ou essa autoridade está no Papa, por exemplo? Ou estaria no Dalai Lama? Ou estaria com o Guruji? Ou com o Pai de Santo? Ou com o pastor? Né? Ou com o mestre? Com quem é que está a competência para interpretar as Escrituras Sagradas? Aconteceu um fato importantíssimo, interessante, acerca desse tema com o apóstolo Paulo, né? Paulo teve uma série de debates acerca dessas questões e numa cidade chamada Bereia, Paulo encontrou judeus dispostos a pesquisar verdades ensinadas por ele. A respeito dele, o relatório de Lucas declara o seguinte, a respeito desse fato. Vocês depois podem ir lá e conferir no livro de Lucas. Ele diz o seguinte, aspas, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se de fato, assim, com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de altas posições e não poucos homens. Está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 11 e 12, né? Você pode ir lá e verificar que Lucas traz essa abordagem para a questão que acontecia lá com Paulo, né? Quando Paulo estava pregando e discutindo a questão dos ensinamentos acerca de Cristo. E isso levou muita gente a realmente ir buscar na fonte, né? Lembre-se que Jesus falou o seguinte, examinai as Escrituras, porque vós mesmos cuideis que há nela a vida eterna. E são elas, quem? As Escrituras, que se identificam de mim. Palavras de Jesus, né? A mente dos bereanos não era limitada pelo preconceito, essa é a diferença. Eles estavam dispostos, na verdade, a pesquisar a veracidade das doutrinas pregadas pelos apóstolos, tanto por Paulo como os outros apóstolos. Eles estudavam a Bíblia não por curiosidade, mas para que pudessem aprender o que havia sido escrito a respeito do Messias prometido. Eles sabiam que tinha um Messias prometido e queriam compreender. Eles examinavam diariamente os relatos inspirados e, ao comparar textos com texto, examinarem, esquadrinharem, livro com livro, texto com texto, com certeza anjos celestiais se colocavam ao lado deles, iluminando a sua mente e impressionando o seu coração. Pelo menos isso é que se depreende da leitura do livro de Atos. A mente humana, na verdade, sem o auxílio especial do Espírito Santo de Deus, verá na Bíblia muitas coisas difíceis de se compreender. Porque ela não tem, por quê? Porque a mente humana não tem a iluminação divina naturalmente, né? As pessoas não devem se aproximar da palavra de Deus segundo o seu próprio método e o seu próprio entendimento. E segundo a sua própria vontade e próprias ideias. Mas com um espírito manso, humilde e santo. Assim fazendo, com certeza Deus vai nos abrir a mente, abrir os olhos e o entendimento para compreender o que de fato Ele quer nos dizer. Deus deu a sua palavra, em sua palavra, evidência suficiente do caráter divino da palavra. As grandes verdades que dizem respeito à nossa redenção estão claramente apresentadas ali.
e pelo auxílio do Espírito Santo, que é prometido a todos os que buscam com sinceridade, cada qual compreender por si mesmo essas verdades. Deus concedeu à humanidade um fundamento firme sobre o qual podemos estabelecer a nossa fé, que é a palavra de Deus, né? Não há outra autoridade. Você tem que firmar sua fé no que está escrito nas Escrituras Sagradas. Mas ao mesmo tempo que Deus tem dado ampla evidência para sustentar a nossa fé, Ele jamais removerá todos os pretextos para a descrença. Todos que buscam ganchos em que pendurar suas dúvidas, certamente vão encontrá-los. E todos os que se recusam a aceitar a palavra de Deus e lhe obedecer os preceitos, antes de toda objeção tenha sido removida e não mais haja lugar para dúvida, jamais chegarão à luz. Eu li isso, esse texto último que eu falei aqui, num livro chamado O Grande Conflito, na página 526 e 27. É um livro que foi escrito por uma escritora americana inspirada. Ela era uma sábia no estudo da palavra de Deus. Interpretar mal e dar um sentido forçado, meio verídico e místico aos oráculos de Deus é para os instrumentos humanos um ato que põe em perigo a si mesmo e aos outros. Sabe aquelas pessoas que leem e estudam a Bíblia e revestem ela de misticismo, de mistério, né? De que só eu sei, de que eu descobri a roda. Isso é muito perigoso, na verdade. Muito perigoso mesmo. Porque, na verdade, a Escritura é clara. Ela é muito clara, objetiva para cada um que está com o coração sincero e em oração e contrição busca estudá-la na companhia do Espírito Santo. Nós não precisamos, de fato, de intérprete algum. Não precisamos de nenhum sacerdote, de nenhum intermediário e de nenhum professor para poder compreender a Bíblia que não seja o próprio Espírito Santo, que vai nos explicar a Bíblia interpretando a Escritura com a própria Escritura. Aspas, vou citar aqui um texto e depois vou dizer o endereço. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles pragas, as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Feche aspas, Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19. Aqueles que por sua interpretação humana fazem com que as Escrituras enunciem o que Cristo jamais colocou nelas, debilitando sua força, fazendo com que a voz de Deus, ouvida em instrução e advertência, testifique de mentiras, a fim de evitar o inconveniente solicitado pela obediência às reivindicações de Deus, têm se convertido em letreiros que apontam na direção errada, para falsos caminhos que conduzem à transgressão e à morte. E está cheio de gente assim, está cheio de mestres, que a Bíblia fala de falsos mestres, né? Que também fala que é cego guiando o cego. Pessoas que distorcem a Bíblia, distorcem as falas de Deus. Isso não é novidade. Veja que lá no Éden, quando o arqui-inimigo de Deus foi abordar e conversar com a Eva, ele usou a palavra de Deus. Ele usou exatamente as palavras de Deus. Ele falou, não disse Deus de toda a árvore do jardim não poderia comer? Veja bem, Deus tinha falado essas palavras, ele só acrescentou um não. Ele falou, Deus não disse que de toda a árvore do jardim não podereis comer? Deus falou, de toda a árvore do jardim podereis comer. Então ele distorceu as palavras de Deus. Assim tem sido por toda a história humana. Líderes religiosos que pegam trechos da Bíblia e distorcem de acordo com a sua conveniência, de acordo com o seu bel prazer. Veja o que diz a Bíblia. Aspas. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Hebreus 4:12. Temos que ter muito cuidado, porque unicamente porque existe uma unidade fundamental na Bíblia, ela pode funcionar como a sua própria intérprete. Sem essa unidade, as Escrituras não poderiam ser a luz que revela o seu próprio significado. É que uma parte da Bíblia interpreta outra parte e, portanto, torna-se indispensável para entender passagens relacionadas. Se você tem Bíblia, e eu sei que você tem, pegue a Bíblia aí e leia agora Lucas, capítulo 24,
27, versículo 27, 44 e 45. E verifique como Jesus se referiu às Escrituras para explicar quem Ele é. E como podemos então usar as Escrituras para explicar ou para compreendermos a natureza de Deus e o seu plano de salvação. A beleza do estudo, claro, transparente e ingênuo, está em deixar que as Escrituras interpretem a si mesmo e que elas esclareçam ainda mais seu significado. E ao fazê-lo, não reunimos indiscriminadamente várias passagens para provar a nossa opinião. Em vez disso, cuidadosamente levamos em consideração o contexto de cada passagem. Além do contexto, após uma passagem sob investigação, devemos considerar o contexto. Veja bem, texto, contexto e pretexto. A gente precisa harmonizar o texto, o contexto e o pretexto. Tudo isso tem a ver com a nossa capacidade de ler, refletir e compreender o que está escrito, né? As pessoas que são letradas, que estudam, principalmente quem estuda letras, sabem bem do que eu estou falando, né? Quando você lê e verifica o contexto do livro no qual a passagem se encontra, você precisa considerar exatamente isso. Mas além disso, uma vez que de acordo com o que Paulo disse, aspas, tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Está em Romanos 15, 4. Devemos sim estudar o que as Escrituras declaram sobre determinado assunto. Não simplesmente um texto, não uma única passagem, mas o que a Bíblia inteira declara sobre determinado assunto. Porque a Bíblia, ela se autoexplica. Textos devem ser comparados com outros textos bíblicos. O estudante deve aprender a ver a palavra como um todo e também a relação entre suas partes. Deve obter conhecimento de seu grandioso tema central, do propósito original de Deus em relação a este mundo, da origem do grande conflito e da obra da redenção. Porque esse é o grande tema da Bíblia, né? É o grande conflito e a obra da redenção de Deus para resgatar a humanidade caída. Ao compararmos as Escrituras com elas mesmas, é importante estudá-las completamente. Se possível, devemos fazê-lo em sua língua originais, que é o grego, o aramaico e o aramaico, o grego e o hebreu, né? A gente sabe que é muito difícil e complicado compreender esses idiomas hoje. Na época que a Bíblia foi escrita, o grego era como o inglês hoje, era uma linguagem universal. Mas se você tiver oportunidade, se você desejar aprender, o ideal é que você estude a Bíblia nas suas línguas originais. Ou pelo menos com uma tradução bíblica apropriada, né? Fiel ao significado contido nos originais hebraicos e grego. Mas embora o conhecimento das línguas originais não seja necessário, para se ter uma boa compreensão da Bíblia, certamente ajuda quando possível. Caso não haja essa possibilidade, o que eu acredito que seja o mais comum, mais normal, estudar a palavra fielmente em espírito de oração, com atitude de humildade e submissão, certamente ainda renderá grandes frutos para a nossa vida. Por exemplo, ao pensar em uma doutrina como por exemplo, o estado dos mortos, que é uma doutrina que divide muitas pessoas, né? Qual é o estado dos mortos? Uns dizem que ao morrer o homem vai direto para o céu. Outros dizem que vai para o inferno. Outros dizem que vai para o purgatório. Outros dizem que fica pairando aí no ar, né? Outros dizem várias situações, né? O que a Bíblia fala acerca do estado dos mortos? Ao estudar isso, você tem que levar a questão sistemática, do Gênesis ao Apocalipse. Não um texto isolado, né? Então você tem que ver quais são as passagens que foram escolhidas, porque se você for apenas em uma, você pode levar a erro. É muito importante ler tudo o que a Bíblia diz sobre o assunto para entender o que ela ensina. É óbvio que eu não vou aqui mais debater acerca do estado dos mortos. Num outro momento, sim, mas não aqui, né? Então, o que nós precisamos de compreender, que é importante que se compreenda, é que nós precisamos, ter relacionamento com Deus. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Você só conhece uma pessoa quando você se relaciona com ela. Quando você troca ideias, quando você chora, sorri, brinca, conversa, conta segredos para ela. Deus nos convida para que nós possamos ter esse nível de intimidade com Ele. Porque Deus é nosso papai. Jesus falou, Abba Pai, quer dizer, papaizinho. E Deus nada mais é do que nosso papaizinho.
Ele nos criou, nos formou misteriosamente no ventre da nossa mãe, nos trouxe a vida e a existência. Ele nos mantém, nos alimenta. Nosso principal alimento é o oxigênio. E cada segundo a gente precisa desse oxigênio e ele é dado de graça pelo nosso papaizinho que está no céu. Nós devemos então orar várias vezes, muitas vezes, buscando a presença de Deus e uma boa convivência com Ele. Certamente nós estaremos um dia fisicamente na presença do nosso Pai, assim como Enoque, Elias e Moisés já subiram. Eu, seu irmão Feitosa, fico aqui orando por mim e por ti. Que o Santo Espírito toque no seu coração e no meu coração e que Ele seja o nosso grande mestre e professor e que nós possamos a cada dia compreender mais e mais a vontade de Deus na nossa vida. Fique com Deus.